irmãos, e eu gostaria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 18. Nós vamos ler do 28 em diante. Evangelho de João, no capítulo 18, do 28 em diante. Diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-nos segundo a lei de vocês. E ao que os judeus responderam: não é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram os outros que lhe falaram ao meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Mas como é costume de vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritavam novamente: não a este, mas a Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Por isso Pilatos tomou Jesus e o mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e dizia: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo uma coroa de espinhos e um manto de púrpura, e Pilatos disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique-o, crucifique-o. Pilatos repetiu: levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não fosse lhe dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir deste momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César.
Quando Pilatos ouviu estas coisas, trouxe Jesus para fora, sentou-o no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e em hebraico Gábata, e era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que ela se faz viva aqui no nosso meio nessa noite. Ela se manifesta aos nossos corações. E nós somos gratos a Ti por ela. Gratos a Ti, Senhor. Obrigado por ministrar as nossas vidas, por ministrar o nosso coração, Pai. Com a Tua palavra, nós somos gratos a Ti, ó Pai. Essa noite seja para a honra, para a glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, estudar esse texto para mim foi desafiador. Certa vez, numa das nossas escolas de teologia, o Christian, ele me instigou com esse texto. O Christian é um dos nossos professores que sempre está aí com a gente. Ele me apresentou o texto de uma forma diferente que eu não tinha visto, e ele me instigou com esse texto. Falou: Jacques, estuda ele que você vai ver o quão bom é, o quão Deus vai falar ao teu coração. E eu me aprofundei nesse texto. E esse texto, amados, ministrou demais o meu coração. E esse texto fala muito sobre isso, sobre tempo de decisão. Hoje é um tempo de decisão. Hoje é uma hora de nós tomarmos uma decisão. A decisão não será tomada na próxima semana, porque a próxima semana pode ser tarde. O tempo de se tomar essa decisão e é hoje. E quando eu estava pensando sobre isso e pensando: Senhor, o que é tomar uma decisão, me veio muito forte quando em 2002, quando eu vim embora do interior do Paraná, e quem conhece o interior do Paraná, é assim, amados, lá nós só torcemos por 3 times. Lá só existe São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Tem uns santistas lá perdidos, mas só existe esses times lá, bem dizendo, no interior do Paraná. E quando eu vim embora para cá, eu nunca... Atlético, Coxa, time da capital não era comum lá. E aí eu vim embora. Aí quando eu vim embora, o primeiro amigo, meu grande amigo, um irmãozão na fé, aqui em Curitiba, meu primeiro amigo, ele era Coxa Branca. E, por incrível que pareça, ele era da Império, da torcida organizada do Coxa, o Sérgio. Alguns conhecem o Sérgio. E aí, um dia ele pegou e me convidou. Falou: Jacques, eu sei que você é São Paulino aí, mas vamos lá assistir um jogo do Coxa? E assim, amados, ele era da Império. Na hora que eu me vi, eu estava do lado da bateria da torcida organizada, que lá batendo. Ele conta que teve uma hora, e se vocês conversarem com ele, é verdade, não é papo de pregador. Ele conta que teve uma hora que ele olhou de lado assim, ele só viu um rapazinho girando uma camiseta sem camisa, pulando no meio da torcida. E era eu. Naquele momento eu decidi: sou Coxa Branca. É isso. Isso é minha decisão. Agora eu torço para o Coxa. Não existe mais nenhum outro time. E até hoje, para decepção de alguns amigos meus atleticanos aqui, eu sou Coxa Branca. Eu sou Coxa Branca, tá bom, Alan? Coxa Branca. Então, eu falo que o Coxa é igual um golfinho. Ele sobe, faz uma gracinha, depois ele desce para a 2ª divisão, sobe, faz uma gracinha, desce. E esse é o papel, e já me acostumei com isso. Esse é o time que eu torço. Mas eu tomei uma decisão, eu tomei uma posição. E estudando esse texto, amados, eu aprendi algo. Que nós, quando nós não nos decidimos, quando nós não nos posicionamos, nós já tomamos uma posição. Que é a posição de não se posicionar, de não decidir. Nós nos tornamos neutros. E no Evangelho, amados, e dentro da palavra de Deus não existe neutralidade. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro. É igual eu contei há pouco aqui, meu amigo evangelizando o amigo dele de trabalho. Ou você vai para a igreja, ou você vai para o inferno. É mais ou menos assim, ou você vai para Cristo ou ao inferno. Não existe um ponto assim, não, eu vou ficar nessa linha aqui que eu posso ir tanto para cá. Não existe, amados. Ou é com Deus ou é sem Deus. Não existe. Então nós
nos posicionamos. E não tomar uma posição, igual eu falei, já é se posicionar. Não, eu não quero, eu não aceito. E nós somos tudo aquilo que nós decidimos. Tudo aquilo que nós decidimos, geralmente, e tudo aquilo que nós nos posicionamos, é geralmente aquilo que nos molda. Se eu me decido por Cristo, eu sou conhecido como o quê? Como um cristão. Se eu me decido por Cristo, eu sou conhecido como uma pessoa que defende os valores e os princípios da palavra de Deus. Se eu me decido por Cristo, eu dou um bom testemunho daquilo que Cristo fez na minha vida. Mas se eu não me decido, mas se eu fico nesse meio termo, o que me marca muitas vezes é o meu mau testemunho. Ah, não, eu sou um simpatizante. Eu acho legal esse papo de igreja. Jesus é um cara muito legal, mas a gente não se posiciona. A gente só quer ter surfar nessa onda de Jesus, mas nós não nos posicionamos, amado. E uma hora a onda vem e dá um capote na gente e a gente se perde. Nós precisamos tomar uma posição. E é importante, como é importante nós começarmos a pensar sobre isso, porque vocês sabem como Pilatos é lembrado até os dias de hoje? Como ele é lembrado? Ele é lembrado, amados, como um covarde. Um covarde. Nós acabamos de ler aqui, quantas vezes nós lemos aqui que ele queria soltar Jesus, que ele não via nada que o acusasse, quantas vezes ele teve. E Pilatos é lembrado pela covardia dele. Ele se esquivou da sua responsabilidade, e a sua covardia vai ecoar por séculos e séculos, até o Senhor vir. A gente vai saber, não, Pilatos, aquele covarde que não se posicionou, aquele que não tomou uma posição. E nós precisamos, amado, nessa noite, tomar uma decisão. Mas hoje eu quero começar de uma forma diferente esse sermão. Mas de uma forma diferente. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Lucas, no capítulo 23. Que nos conta o final dessa história que nós acabamos de ler, só que de uma forma diferente. Lucas, o evangelho anterior, amados. No capítulo 23. Nós vamos ler do 13 em diante. Pilatos, então, reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhe disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas eu, tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele, dos crimes que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois mandou de volta para cá. Assim, é claro que não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, ainda gritavam, falou ao povo. E eles ainda gritavam mais alto: crucifique-o, crucifique-o. E então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal este fez? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa de revolta e de homicídio, e a quem eles pediram, e quanto a Jesus, o entregou à vontade deles. Aqui apresenta Pilatos, Barrabás, e Pilatos apresenta ao povo: vocês querem que soltemos Barrabás ou Cristo? Apresenta ao povo: vocês querem que nós soltemos quem? Barrabás ou Cristo? E amados, se nós vamos ler o texto, alguns capítulos antes aqui,
Estava-se Jesus entrando em Jerusalém, e o que o povo estava gritando na porta de Jerusalém? Hosanas, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O mesmo povo que está gritando agora assim, crucifique-o, 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 era o mesmo povo que estava gritando lá, Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E isso me leva a pensar, amados, o que nos faz mudar tão fácil de opinião? Ah, não, Senhor, eu vou viver agora uma vida que... Senhor, se o capeta aparecer na minha frente, eu chuto ele, eu vou arrebentar. E de repente parece que é segunda-feira, 8 horas da manhã. Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais força. O que nos leva, amados, a mudar tão rápido? O que nos leva a mudar tão rápido de opinião? E assim, quando nos apresentam Jesus e Barrabás, aquele povo fala assim, não, nós preferimos que soltem Barrabás. O que nós queremos, amados? Qual é a nossa vontade? Jesus ou Barrabás, qual é a nossa vontade? Porque quando se trata, amados, da nossa vontade, nós queremos que ela seja feita, e só que ela seja feita. Não importa a vontade, não importa o que vai acontecer com o outro, eu quero que a minha vontade prevaleça e que somente ela seja feita. Porque quando se trata da minha vontade, que se exploda a vontade do meu irmão, que se exploda a vontade do outro. Por quê? Porque o que importa é fazer a minha vontade. Nós temos uma opção, ou o povo tinha uma opção, ou Jesus ou Barrabás, e a vontade daquele povo foi Barrabás, foi um assassino, foi um salteador. Porque quando é a nossa vontade que está em jogo, importa que ela seja feita. É isso que nós pensamos. É isso que nós agimos com o nosso coração caído. Porque quando se trata da nossa vontade, amados, nós até fazemos birra. Ninguém atende a minha vontade. Ninguém atende. Porque nós achamos que o mundo gira em torno ao redor do nosso umbigo. E aí, muitas vezes, nós escolhemos Barrabás. Por quê? Porque o que importa é a minha vontade. Ah, não, se não tocar as músicas que eu gosto na igreja, eu não vou na igreja. Porque se lá na igreja não tocar que a minha vitória tem sabor de mel, não vale a pena eu aparecer naquela igreja. Porque se lá naquela igreja não tocar que eu sou mais precioso que o ouro puro de Ofir, eu não apareço naquela igreja. Porque se a gente canta aqui na igreja que nós temos que ir para a cruz, que nós temos que matar a nossa carne, parece que isso não nos agrada. Parece que a nossa vontade é de algo que massageia o nosso ego. E aí nós escolhemos quem? Barrabás. Por quê? Porque nós escolhemos aquilo que nos agrada. Aquele povo, aquela multidão que gritava em alta voz, eles estavam escolhendo algo que agradava o coração deles, porque é a vontade deles e ponto final. É a nossa vontade sendo feita e ponto final. E isso, amados, me faz pensar por que nós estamos na igreja de domingo a domingo, porque nós estamos aqui todo domingo celebrando ao Senhor. Nós estamos aqui celebrando ao Senhor porque nós entendemos o que Ele fez por nós, ou porque nós estamos aqui todo domingo porque a gente ainda canta assim, o meu milagre ainda não chegou. Ah, não, pastor, eu estou aqui na igreja, mas o meu milagre ainda não chegou. Quando ele chegar, eu vou estar plenamente realizado. Mas você já perguntou para Deus, porque muitas vezes aquilo que você pede dentro do teu coração, o Senhor não realizou ainda? Porque o Senhor sonda o nosso coração. E o Senhor sabe que se Ele der aquilo que o nosso coração, Ele tanto deseja, no próximo domingo a gente não vem na igreja e nós abandonamos até o Senhor. Por quê? Porque o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sonda aonde está o nosso coração. Quantos amigos ou quantas histórias eu conheço de pessoas que Deus abençoou e as pessoas sumiram da presença do Senhor. Por quê? Porque daí os coração fica preso às coisas e esquece de quem foi o abençoador. Por quê? Porque é a vontade deles. E muitas vezes Deus não faz a nossa vontade, porque Ele sabe e Ele sonda o nosso coração. E demos graças a Deus por isso. E porque nós achamos muitas vezes que o Senhor veio a este mundo para fazer a nossa vontade.
Nós achamos que Jesus veio a este mundo para fazer e realizar os desejos do Jackson. E a verdade, amados, o Senhor veio a este mundo para realizar os meus desejos, os nossos desejos. Ele veio a este mundo para isso, né? Ele morreu naquela cruz para isso, para realizar. Porque a oração do Pai Nosso ensina muito bem isso daí, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o meu nome. Venha o meu reino e seja feita a minha vontade. É assim que está no Pai Nosso, amados? Não, amados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então nós depositamos tudo o que nós temos, toda a nossa vontade no Senhor, porque é tudo para Ele e tudo para a glória dEle. É para Ele, amados. E aí a nossa vontade não importa mais. É igual eu sempre falo, se um dia eu entreguei minha vida totalmente ao Senhor, não tenho mais domínio sobre ela, mas é o Senhor que domina sobre ela. É o Senhor que tem o domínio sobre ela. É a vontade do Senhor, é o reino do Senhor. É isso que vai ser feito e é isso que vai prevalecer. Então daí nós não aceitamos, amados. Não aceitamos que ninguém nos corrige. Não. Por que você falou desse jeito comigo? Não, por quê? Por quê? Porque é a nossa vontade. O nosso coração não aceita a correção. Porque muitas vezes nós somos dominados pelo nosso ego. E aí nós não aceitamos. Eu não quero que ninguém me diga que o que eu estou fazendo é errado. Eu não quero que ninguém me diga que porque eu não estou fazendo, eu também estou errado. Lembra que eu falei? Manter-se neutro também é tomar uma posição. Amados, todos, vou falar 100%, todos os que estão aqui são chamados para levar a palavra de Deus, no mínimo levar a palavra de Deus, todos nós, para testemunhar desse Cristo. E aí nós criamos deuses, nós criamos ídolos dentro do nosso coração, ídolos que é o nosso ego, ídolos que é a nossa vontade, e é diante dele que nós nos dobramos dia após dia, falando assim, é isso que me domina. É isso que me domina. Vamos voltar ao texto original? Voltem lá comigo para o texto original lá de João. Quando eu estava estudando essa parte, me chamou muita atenção, por isso que eu quis aplicá-la a ela, mas nós vamos voltar agora para o texto original. E nós precisamos entender um pouco do que está acontecendo na Judéia. O que está acontecendo, qual que é o pano de fundo de tudo aquilo que está acontecendo ali. A Judéia, amados, no primeiro século, ela vivia sobre o domínio de Roma. E o Sinédrio, ele tinha autorização para julgar algumas causas. Ele tinha poder para julgar algumas causas. Mas Roma tinha tirado do poder deles o tal do ius gladi, que é o quê? O poder da espada, o poder da morte. Quando Roma ela domina Jerusalém, eles tiram do povo judeu o direito de matar alguém. Por isso que eles aqui, por esse motivo que os religiosos que estavam acusando daí Jesus de blasfêmia, por ele se dizer Deus, eles precisam de uma forma macular a história, precisam mentir, precisam dar uma enrolada assim, para mudar a história, que agora Jesus ele não era, porque por blasfêmia Roma não podia matar Jesus. Eles precisam mudar a história, e aí eles mudam a história e falam assim, não, ele se declarou rei. E quando ele se declara rei, aí ele vira uma afronta para César. E aí tem que ser tomada alguma providência. Então aqueles fariseus estão mudando toda uma história, estão fazendo todo um aconchavo para que Jesus seja morto. Eles queriam de toda forma matar Jesus. Então quando eles falam, não, Jesus se declarou rei, eles ferem a Pax Romana, e aí sim, sobre Jesus pode vir a pena de morte. Então Pilatos, que era o governador daquela época, amados, Pilatos, ele detestava crente, ele detestava judeu. Ele já tinha arrumado algumas revoltas, algumas tretas já tinham acontecido lá durante todo esse tempo, eles tinham brigado e tal, e a cabeça dele estava, bem dizer, quase que a prêmio.
o imperador Tibério, ele falou assim, ó, se acontecer mal alguma coisa em Jerusalém, sua cabeça vai rolar e eu vou colocar outro para dominar aí. E os fariseus sabiam que a cabeça dele estava prêmio. Então, o que eles fazem? Eles usaram isso de artimanha, para mudar toda a história, para que Jesus fosse morto. Essa é o contexto do que está acontecendo ali. Então, esses judeus, o que eles fazem? Eles pegam Jesus numa sexta-feira de manhãzinha e levam Jesus lá no pretório. E o que era o pretório? O pretório era a casa de quem? De Pilatos. Eles levam Jesus lá diante do pretório e eles entregam Jesus. Só que o texto é muito rico, amados. Se vocês quiserem, nós ficamos até a meia-noite falando sobre ele. Não, brincadeira. Mas o texto é muito rico, tem muita coisa para nós aprendermos aqui. Mas eles levam Jesus lá diante do pretório. Era sexta-feira de manhã, amados. E esses judeus, para eles não se contaminarem, igual o texto fala, eles não podiam, porque como era a época da festa da Páscoa, eles não poderiam adentrar nenhuma casa gentílica ou nenhuma casa romana. Porque se eles adentrassem essas casas, eles não poderiam participar da Páscoa. Por quê? Porque eles estariam contaminados. E aí o que eles fazem? Eles chegam lá na porta do pretório, imagina como se aqui fosse a casa de Pilatos, eles estão ali do lado de fora e eles colocam Jesus ali na porta. E falam, ó, esse problema é seu. Ele fez isso, isso e isso. E eles não adentram a casa de Pilatos, eles ficam lá do lado de fora. Por quê? Porque eles não queriam se contaminar. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse se contaminar. Mas eles não adentram a casa de Pilatos. Então fica ali um vai e vem, quase que uma cena de uma cena de teatro. Pilatos vai lá fora, conversa com os fariseus. O que ele fez? Por que eu devo matar ele? Eu não vejo nele. Aí ele vai lá com Jesus. Ô Jesus, quem é a verdade? E ele começa a ter um diálogo e ele vai lá fora. O que aconteceu? Por que vocês querem matar ele? E aí fica esse vai e vem, e é diante de todo esse contexto, de toda essa história que está acontecendo, Jesus, Pilatos e aqueles fariseus. E algo interessante que o Evangelho de João nos traz, é que conforme os outros evangelhos, Jesus nos outros evangelhos, se você vai ler sobre essa história, Jesus ele não tem muito diálogo, ele está mais quieto, ele aparece mais quieto no seu canto. Mas aqui, exclusivamente no livro de João, ele mantém diálogos mais teológicos, diálogos mais ricos com Pilatos. As suas falas são mais apuradas. E Jesus aqui ele já não é tratado mais como uma vítima indefesa. Jesus já não é visto mais sim como alguém que está controlando todo esse sistema. Um rei soberano que domina toda essa situação. Igual nós acabamos de ler, ele olha para Pilatos e fala assim, você só tem poder sobre mim porque de cima foi dado. Porque você não teria poder nenhum sobre mim. Então, ele mostra que dentro de tudo que está acontecendo, o próprio Senhor fala assim, não, eu sou soberano sobre todas as coisas que estão acontecendo, e nada fugiu do meu controle. Tudo que está acontecendo é para manifestar a glória de Deus. João também, ele usa de algumas ironias nesse texto, nesses 2 capítulos que nós acabamos de ler. E o primeiro deles é o que nós acabamos de falar ali, foi quando os fariseus largaram Jesus na porta do pretório e eles não adentraram para não se contaminar. Uma das ironias que João trata nesse texto fala sobre a pureza dos assassinos. A pureza dos assassinos. Mas como assim a pureza dos assassinos? Pessoas que viviam de aparência. Eles não adentraram o pretório para não se contaminar, mas o coração deles já estava dominado pelo pecado. O coração deles já estava dominado pela ira. O coração deles já estava dominado por querer matar Jesus.
Eles não adentram porque eles não querem se contaminar, mas o coração deles já está contaminado. Amados, quando nós vivemos uma vida de aparência, significa que o nosso coração já está contaminado pelo pecado. O nosso coração já está contaminado por este mundo. E é isso que esse trecho quer nos ensinar. Muitas vezes nós queremos viver uma vida de aparência. Uma vida assim, não, eu sou crente. E o coração está sujo, o coração está cheio de pecado, cheio de amargura, cheio de angústia, cheio de coisas que desagradam a Deus. Não, mas eu não sou assim. E aí nós começamos a viver uma vida de aparência. Amados, chegou a hora de cair as nossas máscaras e nós vivermos uma vida que contemple ao Senhor, não igual esses fariseus, que largaram Jesus ali e falaram assim, Pilatos, Jesus é um problema seu, com um coração cheio de rancor, um coração cheio de pecado. Mas uma outra ironia que João traz nesse texto é a escolha que eles fazem, a escolha que o povo faz. Amados, eles tinham Jesus e Barrabás, e a multidão prefere Barrabás. Amados, a multidão prefere aquilo que domina o seu coração. E o que domina o seu coração? Barrabás era um salteador, Barrabás era um assassino. Eles preferem viver com essa pessoa do que com o Rei dos Reis e o do Senhor dos Senhores. A multidão prefere isso. Amados, quando nós damos ouvido à multidão, muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor. O Senhor fica distante de nós. Por quê? Porque nós achamos que a voz da multidão é mais agradável. E não é. A multidão, por muitas vezes, prefere o pecado, prefere aquilo que é mal. É Jesus ou Barrabás, amados. É um tempo de decisão para cada um de nós. O que nós preferimos? Qual é a decisão que nós tomamos? Ou nós queremos viver de olho, ouvindo este mundo caído, ou nós queremos caminhar com o Senhor? É um tempo de decisão para as nossas vidas. Mas uma outra ironia que João traz nesse texto, e eu acho ela fantástica, é que aqueles líderes religiosos... Obrigado, Carlos. É que aqueles líderes religiosos, eles preferem negar a fé deles, Amados, vocês já imaginaram um judeu? Vocês já imaginaram, amados? Vai estudar a história desse povo. Vocês já imaginaram um judeu falar o que eles falaram? Nós não temos outro Deus a não ser César. Você sabe o que é um judeu falar isso? Você sabe o que é um judeu tirar do coração dele o Deus por qual eles morreriam por causa de uma vingança, por causa de querer matar um homem justo e falar assim, não, nós pertencemos a César e nós não pertencemos a Deus? Amados, quantas vezes nós tiramos Deus do centro do nosso coração? E nós dizemos amar mais César, amar mais este mundo do que amar a Deus. Quantas vezes nós negamos o nosso Deus e nós falamos, não, nós amamos mais este mundo, nós amamos mais a César. Amados, não cabe na minha cabeça, estudando a palavra de Deus, compreendendo a história desse povo judeu, ver um daqueles doutores da lei falar assim, nós não temos outro Deus a não ser César. Aqui nessa igreja nós só temos um Deus, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e é Ele que domina sobre as nossas vidas. Nós não nos dobraremos aos Césares deste mundo, nós não nos dobraremos a este mundo, nós não nos dobraremos à ideologia deste mundo, nós não nos dobraremos aos governantes deste mundo, nós não trocaremos Deus por César, nós não trocaremos, amados. Então imagina, amados, esse turbilhão de coisas acontecendo ali em Jerusalém. Está tudo acontecendo ali. É festa da Páscoa. Uma cidade para 50 mil pessoas. Tem 250 mil pessoas. As pessoas passando por aqueles vilarejos, uma subindo em cima da outra. Aquela cidade está abarrotada de gente.
Já foram para a praia em final de ano? Isso não pega mais minha família, cara. Eu não vou mais Natal e Ano Novo para a praia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só se os irmãos aqui, algum aqui for bem de vida, tiver um helicóptero, levar nós e trazer nós, assim. Não, brincadeira, amados. Não tem como. Esses dias, um desses anos, eu e minha esposa gastamos 18 horas para subir, bem dizer, lá de Santa Catarina. Não pode. Não pode, não pega mais a gente. Não pega. Então é isso que está acontecendo ali em Jerusalém, a festa da Páscoa. Uma cidadezinha ali para 50 mil pessoas, 250 mil pessoas, que dali está abarrotado de gente. A cidade ela está fervendo, por ser essa semana da Páscoa. Mas assim, amados, não é só um clima de celebração ali. Não é só um clima de celebração, especificamente neste momento. Há um cheiro de pólvora ali no ar. Aquela cidade está prestes a explodir. Existe um conflito muito grande ali, uma tensão muito grande política, militar, porque tudo que está acontecendo por causa de Jesus e tudo que está acontecendo naquela época. E é nesse epicentro, e é nesse momento, e é nesse contexto que o Evangelho de Lucas, de João, capítulo 18 e 19, está acontecendo. É no meio de tudo isso. De tudo isso que está acontecendo. De um lado está os fariseus, os religiosos, porque eles temem de uma forma de perder o controle, eles temem de perder a amizadezinha deles que eles tinham com Roma, porque eles tinham os conchavos deles, então eles estão ali por causa de Jesus, dando um jeito de abafar Jesus, de matar Jesus. Por quê? Porque eles sabem que, dependendo do que acontecer, eles perdem a conexão que eles têm com Roma. Então ali de um lado estão esses fariseus, e do outro lado está Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. E estudando esse texto, amados, quantas vezes eu me achei parecido com o tal do Pilatos? Quantas vezes? Quantas vezes eu me achei parecido com ele? Quantas vezes, amado? Então, de um lado está esses fariseus, e do outro lado está Pôncio Pilatos. Igual eu falei, um governador que estava com a sua cabeça assim, para ser tirada do poder. Tirada. Tibério César estava doido para tirar ele de lá, porque ele não conseguia dominar aquele povo. Então, tudo está acontecendo. E é nesse ambiente, um ambiente de chantagem política, um ambiente de medo, um ambiente de hipocrisia religiosa, um ambiente de Páscoa, que Jesus se levanta. E agora, igual nós lemos o texto, quando Jesus se levanta e ele sai para fora, ele não sai como o rei que todos imaginavam. Porque quando eles falam assim, não, quem está ameaçando agora, quem está ameaçando a César é um rei, então todos imaginam, ele vai vir com poder, ele vai vir todo pomposo. Mas quando sai para fora, como é a coroa que ele estava usando? É uma coroa de espinhos. Todo ensanguentado, todo surrado, todo flagelado, todo, amados, com uma túnica e não é o rei que todo mundo está esperando. Não é o rei de acordo com aqueles padrões. Ele está amarrado. Ele está cansado. Esse não é o rei que nós esperamos muitas vezes. Mas à medida, amados, que nós vamos estudando esse texto, nós percebemos que as aparências enganam. Nós percebemos que as aparências enganam. Pilatos, que achava que estava pesando, que achava que estava julgando Jesus, é ele quem está sendo pesado, porque é ele quem está sendo confrontado pela verdade. O Senhor está no controle das coisas. Aqueles fariseus que acham que estão, tendo domínio sobre tudo, não, nós vamos conseguir matar Jesus. O Senhor Jesus está no controle de tudo, e o Senhor Jesus está falando, eu vou para aquela cruz, porque eu vou cumprir o propósito por qual eu vim. O Senhor continua no controle de tudo, amados. Passam reinos, passam governadores, passam dominadores, o Senhor continua no controle de tudo, Ele não perde o controle de nada. Não é Pilatos que está julgando Jesus,
Não é os fariseus que estão dominando as coisas, mas é o Senhor que está dominando todas as coisas. E olhem a hipocrisia daquele povo. Vejam comigo o verso 28 do capítulo 18, que nós lemos lá de João. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Amados, quantas vezes o nosso coração usa da religião para camuflar o nosso pecado? É isso que esses fariseus estão fazendo. Quantas vezes nós nos vestimos de uma religião, vestimos de algo para camuflar o nosso pecado? Não, eu sou todo certinho, eu sou todo isso, sou todo aquilo, e o nosso coração por dentro cheio de pecado. Não, eu venho na igreja todo domingo, e eu participo de alguma coisa, e o nosso coração cheio de pecado. O Senhor nos chama esta noite, amados, para decidirmos por Ele e para falar: Senhor, eu quero que o Senhor domine sobre tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Eu quero que o Senhor se torne o único Rei dentro do meu coração. O Senhor nos chama a isso essa noite. Nós não podemos, amados, chegar igual aqueles fariseus fizeram, chegaram na porta do pretório, bateram os pés, tiraram a poeira e falaram: fiquem com esse problema para vocês, fiquem com Jesus para vocês. E eles falaram assim: nós estamos certos, nós somos os bons, esse daí é o errado. Se vestiram, se camuflaram. Mas quando Jesus, amados, quando aqueles fariseus deixam Jesus na porta do templo, e quando Pilatos arrasta aquele homem para dentro do pretório, Pilatos, ele é confrontado por Jesus. E ele é confrontado por uma coisa que nos confronta essa noite aqui. Ele é confrontado pela verdade. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos confrontados pela verdade. E quando ele é confrontado pela verdade, eu aprendo duas coisas quando nós lemos sobre isso. Vejam comigo no mesmo capítulo do verso 33 em diante. Fala assim: Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Amados, ele é confrontado pela realeza do Senhor. Pelo Rei dos Reis, confronta aquele homem. Nós, nessa noite, somos confrontados por essa realeza. E assim, amados, quando nós somos confrontados pelo Rei dos Reis, aqui nessa noite, nós podemos até rejeitá-lo. Nós podemos até rejeitar o Senhor. Mas nós não podemos negá-lo, que a presença dele se faz manifesta aqui no meio. Nós podemos até rejeitar, falar assim: não, eu só quero ser um simpatizante mesmo. Eu quero ser só um admirador do Senhor. Mas nós não podemos negar a presença dele. Nós não podemos negar que ele se faz presente aqui no nosso meio. E o Senhor vem aqui esta noite para dizer: eu quero ser rei e senhor sobre a sua vida. Eu quero dominar a sua vida. Eu quero ser igual o apóstolo Paulo fala em vários dos seus livros. Ele fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou um escravo do Senhor. É isso que Ele quer que nós venhamos ter esse entendimento, que é a vontade de Deus que prevalece sobre as nossas vidas. Mas outra verdade no qual Pilatos é deparado quando ele tem uma conversa com Jesus, se encontra ali no capítulo 19. O verso 7 e o verso 9 fala assim, do verso 7 ao 9 fala assim: os judeus responderam: temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se declara filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe respondeu nada.
de onde você é. Ele é o Filho de Deus, amados, ele é o próprio Deus encarnado na frente daquele homem. Pilatos sabe que ele não está na frente de uma pessoa simples, ele não está na frente de qualquer criminoso, ele está de frente ao Rei dos Reis, ele está de frente ao Senhor dos Senhores, ele está tremendo de medo. Eu usei de manhã a brincadeira que é a mesma coisa quando o Atlético vê o Coxa entrando em campo. Não é, eu sei que não é. Amados, ele está tremendo de medo. Por quê? Porque ele está de frente ao Senhor dos Senhores. Tu és rei e ele fica desesperado. Eu preciso dar um jeito de soltar esse homem. Eu preciso dar um jeito. Você sabe na frente de quem você está aqui hoje? De frente, quem está te confrontando aqui nessa noite? Não é o Jackson, é o próprio Senhor dos Senhores. É Ele que está se apresentando a cada um de nós aqui nessa noite. E Ele está se apresentando dizendo assim, ó, eu sou o único mediador. Eu sou o único salvador. Eu sou o único justificador. Eu sou o único que pode dar a vida eterna a cada um de vocês. E nós não podemos, amados, de forma alguma nessa noite, ficarmos neutros. Nós precisamos, nessa noite, nos dobrar diante da realeza do Senhor. Nós precisamos, nessa noite, nos dobrar diante desse Rei dos Reis. Pilatos sabe que tudo o que estão fazendo, tudo que aqueles fariseus estão fazendo é mentira. Pilatos sabe disso. O texto deixa isso bem claro. Ele sabe que aquela trama, toda aquela trama golpista, toda aquela trama de inveja que está acontecendo ali, é simplesmente por manipulação. Ele sabe que é mentira. Ele sabe que é mentira tudo que está acontecendo. Pilatos, amados, perde muito tempo ouvindo as vozes lá de fora. Ele gasta muito tempo lá fora. E ele gasta pouco tempo com o Senhor dentro da casa dele. Ele gasta muito tempo ouvindo lá de fora. Não, ele é um perturbador. Não, ele é isso, ele é aquilo. Amados, quando nós gastamos muito tempo ouvindo lá no mundo o que o mundo quer dizer, amado, nós começamos a nos afastar de Deus. Nós começamos a deixar Deus de lado. Quando nós perdemos muito tempo ouvindo as coisas lá de fora, o Senhor para de ser prioridade nas nossas vidas. É isso que acontece com Pilatos. Ele fica escutando muito o que está acontecendo lá fora. E ele perde total conexão com o Senhor. O mundo lá fora, amados, só quer desconstruir quem é Cristo. O mundo lá fora só quer desconstruir quem é a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é aquela que manifesta Cristo nessa terra. E, amados, e nós temos que fazer uma escolha hoje. Todos nós temos que fazer uma escolha. E qual caminho que nós vamos seguir? É o caminho do mundo? Ou é o caminho com Cristo? Pilatos sabe, amados. E eu vou citar alguns textos, não vou ler para nós não irmos muito além, mas eu vou citar alguns textos. Pilatos sabe que Jesus é inocente. Lucas, no capítulo 23, o verso 4, o verso 14, o verso 15 e o verso 22, se você quiser ler depois. Ele sabe que Jesus é inocente. Ele sabe que ele está diante de uma pessoa inocente. E ele não faz nada. Pilatos, lá em Marcos, no capítulo... Pode colocar isso para mim? Marcos, capítulo 15, o verso 14. Pilatos, ele começa a virar, olha o que ele fala lá. Mas Pilatos lhes disse, qual mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais alto, crucifique. Pilatos vira um defensor de Jesus, porque ele sabe que aquele homem não fez mal nenhum. Ele fala assim, mas que mal que ele fez, por que vocês querem matar ele? E aquele povo cego fala assim, crucifique-o, crucifique-o. Ele vira um defensor de Jesus. Amados, defender Jesus é igual eu falei, ser um simpatizante de Jesus, amados, não tem valor nenhum. Ou nós nos posicionamos por Cristo, ou nós nos posicionamos pelo Senhor, ou senão nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos tomar uma posição.
Pilatos, ele fica agoniado, amados. Lá em Mateus 27, 22, pode colocar também. Mateus 27, 22, olha a agonia de Pilatos. E é uma pergunta que não quer se calar aqui nessa noite, amados, para todos nós. Replicou-lhe Pilatos: o que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Amados, o que cada um de nós vai fazer do Cristo essa noite? O que cada um de nós vai fazer do Jesus chamado Cristo aqui essa noite? Qual vai ser a nossa resposta a Ele? É crucifício? É crucifício? Ou é, eu me rendo a Ti, Senhor? Eu me rendo a Ti, Senhor. Essa é uma decisão pessoal, amados. É uma decisão pessoal. É uma decisão individual. Ninguém pode tomar ela por você. É só você e o Senhor essa noite que pode tomar essa decisão. Falar assim: Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu me rendo a Ti. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em Mateus 27, 19, um pouquinho antes aí. Olha lá. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. E assim, amados, só abrindo aqui, aos casados, quando a mulher fala, o que homens têm que fazer? Dá ouvido para ela, porque elas têm razão. Rapaz, quando a mulher fala, né? Quando a mulher fala, nós temos que dar ouvido para elas. Olha o que a mulher do homem falou assim: não se envolva com esse justo, porque eu sonhei e muito sofri por causa dele. Não se envolva. Amados, a pressão que está sobre aquele homem, e olha quantas oportunidades ele teve para se render a Cristo, se render à verdade, e o que ele faz? Por medo ele não se rende. Nem a mulher dele ele consegue ouvir. Ele não se rende. O Senhor nos dá várias e várias oportunidades de nos render a Ele. E essa noite é mais uma. E esse texto nos mostra que Jesus, Ele é a responsabilidade, não de Pilatos, não do outro, não do meu cônjuge, não do meu pai, da minha mãe ou do meu filho. Ela é minha, ela é sua. Ela é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Ela é uma responsabilidade de cada um de nós. Não é do meu vizinho da cadeira. Não é do meu cônjuge. Não é do meu pai. Não é do meu filho. Ela é uma responsabilidade individual de cada um de nós. E olha como o texto nos deixa isso muito claro. Olha o que Pilatos tenta fazer com a responsabilidade dele. Em primeiro lugar, ele tenta jogar a responsabilidade dele para os judeus. João, no capítulo 18, 31 e o 19, 6, deixa isso muito claro. Ele chega assim e fala assim: não, vocês crucifiquem, vocês dêem um jeito nele, eu não quero ele aqui. A responsabilidade de Jesus, amados, é nossa, não é do outro. Olha outra coisa que interessante. Lá em Lucas 23, 7, fala que Herodes estava, porque era a festa da Páscoa, Herodes estava ali no meio estava em Jerusalém. E como Jesus, ele pertencia lá àquele povo onde Herodes era governador daquele povo, o que Pilatos fala assim? Não, toma para você aí, você que vai julgar ele. Herodes fala assim: não, muito obrigado, ele é responsabilidade tua. Ele é responsabilidade de cada um de nós nessa noite. Ele não é responsabilidade do outro. Mas, para tentar se esquivar ainda, olha o que Pilatos faz. Ele tenta fazer a coisa certa da forma errada. E o que ele faz? Ele pega e coloca lá na frente Barrabás e Jesus. E aí, quando ele puxa a ficha criminal de Barrabás e de Jesus, ele olha para aquele povo e olha para a ficha criminal assim, e ele deve falar assim: não, esse daqui é assassino, salteador, bagunceiro, tudo. E esse outro aqui, não tem nada contra ele.
Eles vão pedir para soltar Jesus, não Barrabás. Ele tenta fazer a coisa certa da forma errada. Mas o coração do homem, o coração daquele povo estava tão dominado pelo pecado que eles preferem a Barrabás. A responsabilidade de Jesus, amados, não é do outro. A responsabilidade de Jesus é de cada um de nós, individual. Depois ele tenta dar um jeitinho. Não vou falar o jeitinho brasileiro, mas ele tenta dar um jeitinho que se encontra ali em Lucas, no capítulo 23, o verso 16, nós lemos também. Ele fala assim, não, então vou fazer o seguinte, eu vou bater nele, vou mandar dar uma camaçada de pau nesse Jesus e depois eu solto. Pronto, agradei eles, bati em Jesus, soltei eles e está resolvidas as coisas. E o que o povo grita? Não, crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Ele tenta resolver dando um jeitinho e não tem escapatória. Jesus é um problema nesse momento de Pilatos. Jesus é um problema de cada um de nós. E depois ele vai para mim, que é uma das coisas mais que se precisa mais estudar, porque é um texto muito profundo. Coloca ali para mim Mateus 27, 24. Olha o que Pilatos faz. Mateus 27, 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Amados, se tem uma coisa que o Senhor nos fala nessa noite, que nem toda a água do mundo pode lavar as nossas mãos essa noite se nós rejeitarmos a Cristo. Nem toda a água do mundo vai limpar as mãos de Pilatos, nem todos os oceanos do mundo, do sangue de Cristo, porque era a responsabilidade dele. E o sangue de Cristo hoje é a responsabilidade de cada um de nós. Ou nós decidimos, ou nós tomamos uma decisão, ou só existe dois caminhos. Só existe dois caminhos. Se você vai estudar um pouco da história de Pilatos, depois de tudo isso que aconteceu, diz que ele ficou louco. Diz que ele perdeu toda a noção, toda essa história que acontece e ele está envolvido. Diz que no ano 36, quando ele é deposto, diz que ele está louco, ele fica pirado, porque ele não entende tudo o que aconteceu com ele. Amados, o Senhor está nos dando a oportunidade essa noite. É um tempo de nós decidirmos por Ele. É um tempo de decidirmos por Ele. É igual eu falei, você pode até rejeitar, amado. E você está dentro do seu livre-arbítrio. Você pode até rejeitar o Senhor. E tudo bem. Mas, amados, a presença dEle se faz manifesta aqui hoje. E é um tempo de decisão para cada um de nós. É um tempo de decisão.